O próprio nome já diz, condutor ou isolante. Condutor elétrico ou isolante elétrico, né? Acho que vocês aí que estão presentes já ouviram falar de uma fita isolante, que é usada para encapar fio elétrico e tudo mais, né? Então, você tem esses materiais que são isolantes elétricos, ou seja, eles não, na superfície e neles, não permitem a condução ou transporte de carga elétrica, beleza? Então, ele não conduz corrente elétrica. Já o condutor conduz corrente elétrica, né? Aí, quem estava aí vai lembrar da última aula, eu relacionei com ligações químicas. Se eu tenho ligação metálica, que é a famosa nuvem de elétrons, ou mar de elétrons, ela é um excelente condutor elétrico, né? Por quê? Porque ela é cheia de elétrons disponível para se locomover de acordo com a diferença de potencial que você vai gerar, né? Então, conduz perfeitamente. Aí, ligação iônica. Só relembrando, ligação iônica no estado sólido não conduz corrente. Então, se eu analisar os objetos, mesmo estrutura, o sal de cozinha, por exemplo, só ele no estado sólido, ele não vai conduzir corrente elétrica. Então, ele seria considerado um isolante, né? Aí foi o bisuzinho que eu dei para vocês. Por quê? Porque vai ter uns tópicos. Eu acho difícil cair, mas às vezes entra no decoreba. Tipo assim, dos materiais listados, quais são isolantes elétricos? Quais são condutores elétricos? Entendeu? Aí tem que cair um pouco no decorebazinho. No livro aqui, se não me falha a memória, ele tem, tá? Eu já mostro, eu só preciso... Oi. Numa corrente elétrica, os elétrons literalmente se movem ou eles só batem nos outros? Boa, eles vão se mover, cara. Deixa eu apagar um pouquinho. Enquanto eu apago aí, e daí eu desenho para explicar a pergunta, aqui, ó. Não, eu ia falar ali do fio térmico, mas bora lá. Aqui eu vou até adiantar um pouquinho o assunto, tá? Mas você tem isso aqui, ó. Você tem um fio, né? Nós estamos olhando dentro do fio, digamos assim. E daí tem um elétron aqui. O que vai acontecer? Se eu não fornecer uma diferença de potencial, né, uma tensão elétrica aqui, o elétron vai ficar parado. Agora, quando eu gero uma tensão, né, uma diferença de potencial, ó, aqui eu tenho uma tensão, sei lá, de 12 volts, por exemplo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir fazer com que esse elétron se locomova. Claro, ele não vai vir tão perfeito assim que nem a gente acha. A gente faz essa relação para facilitar a conta, entendeu? Mas lá dentro, cara, é uma maluquice só. O bicho, movimento totalmente desordenado. Ele sai batendo, aí entra no que você comentou mais ou menos ali sim, ó. Ele bate nos outros, que eu tô olhando um elétron só. Mas tem que pensar que são o quê? Milhões e milhões de elétrons passando ali. Então, eles vão se chocar, né? Beleza? Outra coisa que reforça isso é um princípio que a gente tem do efeito Joule, né? Que, passando aqui, nesse comprimento de fio, com essa superfície, com essa área, eu vou ter o efeito Joule. Ele vai ficar batendo em outros elétrons e nas superfícies, então vai liberar calor também. Ou seja, o trabalho elétrico que esse elétron gera dessa entrada até a saída não é 100% convertida em energia elétrica. Um pouco se perde no efeito Joule, como energia térmica, fica quente, que é o princípio do resistor. Beleza? Aqui eu já estou até juntando um pouco com termodinâmica e o que o Felipe ali lembrou para que vocês estão estudando em mecânica lá, em trabalho, tá? Princípios de energia dissipativa, onde eu perco energia. Daí aqui, só para reforçar a ideia, você tem isso aqui ainda, ó. Aquela famosa equaçãozinha linda de se falar, né? A resistência de um fio,
ou de um circuito aqui, depende da resistividade, que é da qualidade do material, vezes o comprimento, né? Depende do tamanho do resistor, e a área, né? A superfície do tubinho. Tipo aqui, ó. Né? Essa partezinha branca aqui do sisteminha, ó, seria a área, e a parte aqui, ó, o comprimento. Esse seria o meu resistor. Beleza? Então, sim, eles se movimentam, tá? Boa! Curti, velho. Aí sim. E daí entra até esse princípio que eu ia falar agora, ó, do fio terra. O pessoal chama de fio terra, né? Ou ali uma ideia de condutor ou isolante, que seria a própria terra. É o seguinte, vocês já viram em circuitos elétricos? Estou tentando achar uma tomada aqui, mas... Isso aqui não tem. Mas esse circuito elétrico, vem as duas entradinhas, que seria para ter a DDP, a diferença de potencial, uma positiva e uma negativa, e um tubinho de entrada no meio, que seria o neutro, né? Ou o fio terra. Por quê? A terra, nessa situação, ela tem um caráter estabilizante. Isso que é legal. O que eu quero dizer? Se no meu circuito eu tiver muito elétron, eu vou perder, aproveitando o raciocínio que a gente teve, eu vou perder uma boa parte dessa energia em energia térmica. Vai esquentar, então pode derreter o circuito, derreter a tomada, o fio, o equipamento, essas coisas. Mas se eu tiver com ausência de elétrons, com deficiência, um pouco menos, ele vai funcionar, só que numa potência bem menor, numa eficiência bem menor, né? Que, por exemplo, a galera lá do SMU e do RCG está passando muito esses dias. A rede elétrica está trabalhando muito em meia fase, né? O circuito não está aguentando, aí queima dois geradores, aí a energia elétrica funciona bem abaixo. E daí, voltando lá, o fio terra vem com essa função de estabilizar. Então, por exemplo, olha a primeira imagem ali, ó. Se você está com ausência de elétrons, ou seja, você está com uma carga positiva excedente, o fio terra ou a terra vai ter o poder de doar elétrons para você, para equilibrar, para voltar a zero. Né? Agora, se você está com excesso de elétrons, né, como é o caso da outra imagem ali, ó, aí a terra vai ter o poder de absorver esse excesso de elétrons. Então, cuidado, não é que vai absorver todos, vai absorver o excesso de elétrons, para voltar a carga zero. Quem estava na última aula, eu não sei se eram todos vocês que estão aí, o Davi eu lembro que sim, o Felipe eu acho que sim também, eu esqueci o outro ali, desculpa, o Murilo. Eu acho que eram vocês três, né? Estavam na última. Que eu falei do caminhão de gasolina, que transporta gasolina. Beleza? Que ele tem um fiozinho passando embaixo dele lá. Justamente por isso. Que daí quando o octano lá, né? A mistura de gasolina lá vai se chocando, vai tendo excedente de elétrons. Elétron em excesso vai se colidindo e vai se locomovendo por toda a região. Lembra que é fugiu o nome, vou falar que é uma cápsula metálica. Cara, aquilo ali, qualquer faíscazinha, qualquer batida mais forte explode. Então precisa ter um fio conectando a Terra para que esse excesso de elétrons seja expelido, né? Seja neutralizado aí. Tá? Esse é o massa. Como tá gravando a aula, e vai ter gente que vai assistir, vai ser divulgado, tá? Eu não posso falar essa frase, mas eu acredito que a maioria já tenha visto aí, né? Porque nome sujo para decorar a equação, a maioria sempre lembra. Vamos lá. Aí existe tipos de eletrização. Porque, por exemplo,
Se eu pegar aqui uma caneta e fizer aquele experimentozinho de encostar no papel, se eu simplesmente chegar com a caneta e aproximar, o papel não vai ser atraído. Eu preciso fazer um processo de eletrização, ou seja, eu preciso jogar carga na minha caneta para que role a atração entre a caneta e o papel. Ou posso jogar carga no meu papel também, entendeu? O que não pode rolar é eu pegar duas partículas, né, dois objetos neutros, e esperar que aconteça um milagre entre eles. Não dá. Tem que ter pelo menos um dos dois eletrizados. Então, por exemplo, essa caneta eletrizada e essa caneta neutra. Aí vai rolar alguma coisa. Ou essa eletrizada e essa neutra. Aí vai rolar alguma coisa. Agora, as duas neutras, não rola nada. Entendeu? Tem que cuidar com isso. Tá? E é o que ele está começando a fazer ali, ó. Ele tem a situação A, por exemplo. Ele tem uma esfera A carregada positivamente e uma esfera B neutra. Na hora de encostar, então, uma espécie de eletrização por contato, vai ocorrer uma distribuição, uma reorganização dessas cargas. Beleza? Tem que cuidar com isso. Vai ocorrer a redistribuição, quando encostar, tá? Por quê? Porque se só aproximar, rola outra coisa, beleza? A gente vai comentar daqui a pouco. E depois que você separou as esferas, aí cada uma fica com uma certa distribuição de carga, né? Vamos supor que a esfera A e B ali, ó, fossem idênticas. Então, feitas do mesmo material, o mesmo tamanho. Na relação C ali, ó, elas iriam ter a mesma quantidade de cargas, as duas. Então, por exemplo, o A tinha mais 20 coulombs, o B estava neutro. Encostou, depois separou. Metade, metade, já que as esferas são iguais. Aí o A fica com mais 10 coulombs, o B fica com mais 10 coulombs também. Tá? Esse é o por contato aí. E se for negativo, a mesma lógica, o mesmo princípio, tá? Aí aqui, ó, nessa parte inicial da matéria, como vocês podem acompanhar ali, ó, ele só vai usar esferas idênticas, tá? Só que no exercício, por exemplo, você vai pegar a prova da PrEP ou da EA, você não vai cair na inocência de pegar e fazer a conta acreditando que elas já são idênticas, tá? Se ele não te falar no texto que elas são idênticas, você não pode sair na doida somando e dividindo igual, beleza? Você vai ter que usar o princípio da capacitância ali, beleza? Aí, se forem idênticas, aí é só somar e dividir, tá? Eu não sei se vocês estão escutando aí, então desculpa se tá dando pra escutar um barulho. Essa aqui, velho, eu ia seguir a matéria, mas esse aqui é um exercício clássico. Já vi cair tanto na pré quanto na EA. Um pouco mais na EA, mas a lógica é a mesma. Olha só a questão. Dispõe-se de 4 esferas metálicas iguais isoladas. Então, são iguais, a distribuição é a mesma, é homogênea. Só que elas estão separadas. Beleza. 3 delas, A, B e C, estão neutras. Então, não tem carga nem A, nem B, nem C. E a D, e a quarta, que é a D, está eletrizada com uma carga Q. Gente, ele não deu sinal se é mais ou menos Q. Então, é só Q. Então, você vai lá e faz, ó, a D, né, possui uma carga Q. E todas as outras estão neutras. De boa. Aí ele fala, coloca-se D em contato sucessivamente com A, B e C. Qual a carga final de D? Então, ela é um pouco parecida. Tem uma, por exemplo, na AFA, a questão da AFA que é assim. Ele encostou o D no A, sucessivamente. Depois o A ele encostou com o B. Aí depois ele pegou o B e encostou com o C. Aí ele quer saber a carga final de cada esfera. E esse é legal. Esse aí também, é só seguir o passo a passo. Então, sucessivamente. E o que ele falou, olha... Coloca-se D em contato sucessivamente com A, B e C.
Então, é o D que vai encostar no A, depois, esse mesmo D vai encostar no B, depois encosta no C, tá? Então, tem que cuidar um pouco com o português, com a lógica que está sendo trabalhada aí na questão, tá? Olha lá, então. Juntei com o A, que é neutro. Então, eu somo as cargas, carga de D mais carga de A dividido por 2. Sim, bora. Gente, eu não precisaria ter colocado zero, tá? Eu só coloquei para ilustrar que é a carga do A, para a gente começar a pegar o jeito aqui. Q mais zero, Q. Q dividido por 2, Q sobre 2. Então, qual é a nova carga de D e a nova carga de A? Q sobre 2, para cada um deles, como está dando para ver ali. Aí, essa nova carga de D, a gente vai encostar com quem? Com B. Que é neutro. Então, bora lá? Q sobre 2 mais 0 são duas esferas iguais, divide por 2. Então, vai dar Q sobre 4. Beleza? Então, quem é essa carga? Tanto para D quanto para B. E agora, para finalizar, encosta com C. A nova carga de D encosta com a esfera C. Q sobre 4 e neutro. Olha lá, que bonitinho. Q sobre 4 mais 0 sobre 2. Igual a Q sobre 8. Então, a carga final de D vai ser o quê? Q sobre 8. Beleza? Esse é o legal aí. É um tipo de questãozinha, cara, clássica, que sempre vai ter em exercícios, treinos, as próprias provas de concurso cai, tá? Um tipozinho desse aí, basicão, mas é legal de fazer. Porque às vezes o que mais dificulta na questão em si é o português de entender a lógica que ele quer, né? Porque o que a maioria costuma fazer aqui? Pega as 4 esferas, junta todas de uma vez e divide. Aí pega, a carga de D é Q. Aí a de A é 0, B é 0, C é 0. Então, opa, só que são 4 esferas. Então, Q dividido por 4 vai dar Q sobre 4. Aí você acharia que a resposta é essa. Se você somasse todas de uma vez. Então, cuidado muito com esses peguinhas, tá? Beleza? Então, tá. Ali era a eletrização por contato, né? Agora tem a por indução, que é essa ideia de aproximar. Por isso que eu fiz a ideia aqui, ó. Se eu tenho uma esfera carregada com uma carga e uma neutra, se eu encostar, tiver contato, ocorre a redistribuição das cargas. Beleza? Tem que cuidar com isso. Porque se eu aproximar, se eu induzir, eu não encostar, só aproximar, rola o oposto. Que é o seguinte, esse cara é positivo, esse cara é neutro. Quando eu aproximo o positivo do neutro, essa região aqui fica induzida negativamente. Ela fica com a carga negativa. Beleza? Esse é o doido. Aí, por indução, você tem espécie de regiões. Ah, professor, mas a esfera era neutra. Dá para induzir? Sim, ela fica separada, que nem ali a figura B, ó. A bola B aqui, ó. Ela fica dessa maneira. Deixa eu fazer um paralelo de novo. Isso é o exemplo clássico de ligações covalentes apolares, que dá qual tipo de força intermolecular? Dipolo induzido e dipolo induzido, ou a famosa forças de Van der Waals. Beleza? Quer ver? Ó? Deixa eu dar esse exemplo para frisar bem aí o que eu estou falando. Vou pegar o gás de hidrogênio, ó. Né? Aqui tá bom. Senão eu vou, né? A
A ligação aqui, ó, do gás hidrogênio é uma covalente apolar. Então, não tem carga, é zero a somatória aqui, porque ninguém tem força para puxar de ninguém aqui. A somatória é zero. Mas quando eu aproximo uma da outra, eu tenho um dipolo induzido momentâneo. Eu tenho uma carga momentânea, ou para não dizer instantânea, aqui gerada, ó, menos e mais. Isso vai gerar o quê? Uma resposta instantânea em todos os outros. Aqui é menos, aproximou, vai induzir, né, a indução aí, ó, uma carga oposta. Então aqui é mais e aqui é menos. Esse menos se aproxima, vai induzir uma carga oposta. Beleza? E assim por diante, ó. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Então essa é a ideia da indução. Você se aproxima com uma carga. Se o negócio, a sua esfera era neutra, ela vai ficar com a carga oposta ali, tá? Aí depende, tem cada questão criativa, que, por exemplo, ficou positivo e negativo. Aí conecta o fio terra aqui, ó. Se eu conectar o fio terra aqui, o que que vai rolar? Não tá com excesso de elétrons aqui, ó? Aí ele vai neutralizar. Então, sua esfera, nesse caso, finge que é uma esfera agora, tá? Vai ficar carregado positivamente. Mas pega esse cara aqui agora. Conecta o fio terra. Mas na parte positiva. Opa, tá com ausência de elétrons. Então, o que que a Terra vai fazer? Vai fornecer elétrons. Então, sua esfera vai ficar carregada negativamente. Esse é o doido. Então, você consegue fazer outros berimbolios aqui malucos para gerar cargas. É bem massa. Beleza? E daí o que a gente acompanha muito é isso. Em relações por indução, tá? A ideia do fio condutor lá da Terra também. Beleza? Esse exemplo não daria para fazer em sala, tá? Mas a gente faz um pouco em laboratório. Que, por exemplo, você pega um instrumento químico, uma vidraria, uma bureta, né? Coloca hexano, por exemplo, lá dentro, que é uma molécula apolar. Aí você pega um balão, eletriza ele por contato, né? Na verdade, por atrito. Beleza, aí ele vai ficar eletrizado. O hexano, você deixa escorrer na bureta. Aí vai ter um fiozinho de hexano sem carga. Aí você aproxima. O fio faz uma curva. Beleza? Justamente porque aqui está eletrizado, aqui está neutro. Mas vai ter uma relaçãozinha lá que ele vai sofrer um desvio. É bem massa. Com a água também dá, tá? Só que você precisa atritar bastante. Ali, ó. Ali ele faz com pente também. Não lembrava do pente. Tá? Por conta disso, você faz uma eletrização por indução. Gerador de Van de Graaff é massa. Eu tenho boas experiências com ele, mas também tenho más. Sempre tomei choque com esse bendito desse aparelho aí. Mas ele é mó legal, velho. Esse é aquele que, antes de ligar, você põe a mão. Por exemplo, alunas, por exemplo, que tem o cabelo bem maior, né? E liso. Elas põem a mão, aí você liga o aparelho. Aí ele tem uma fita de couro dentro e começa a tritar. Aí começa a gerar carga, aí por contato vai passando pelo corpo e chega no cabelo. Aí cargas iguais se repelem. Aí o cabelo fica todo espatifado, assim, ó, todo espalhado. É bem massa. Outra ideia do Van de Graaff é o seguinte: você pode pegar outra esfera, ela tem um cabo de madeira e metal na ponta. Aí você aproxima. Se você eletrizar antes, aí tentar induzir com o Van de Graaff funcionando, vai dar descarga elétrica. Você vai ver raiozinhos lá. É bem massa. É bem legal também. Bem doido. Ali é o funcionamento dele. Tá? Que daí é essa ideia do eletroscópio